Olá, ela é considerada o mal do século. Atinge mais de 12 milhões de pessoas só no Brasil, ou seja, 5,8% da população. Um número bem acima da média mundial, que é de 4,4%. Nós estamos falando da depressão, que é o tema do Nossa Saúde de hoje. As causas, os sintomas, os tratamentos, tudo isso e muito mais a partir de agora. E você é nosso convidado. Fique com a gente. E o nosso convidado para falar sobre a depressão é o Dr. Marcelo Fialho, médico psiquiatra. Doutor, um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer estar aqui, Rafaela. Para começar, a gente viu aí, né? São mais de 12 milhões de pessoas só no Brasil com depressão, ou seja, um batalhão de gente doente, né? Como explicar esse número tão grande, esse índice tão alto de pessoas com depressão? Então, acho que é um fenômeno complexo a questão do aparecimento da depressão, especialmente nessa prevalência tão alta. Esse é um fenômeno que vem se observando nas últimas décadas, não é um fenômeno só de agora, ela vem em crescimento. E aí os quadros ansiosos e depressivos, de uma forma conjunta, têm aparecido como um problema de saúde pública importante no mundo inteiro, e sem dúvida nenhuma no Brasil. Acho que tem várias explicações para isso, existem várias discussões a respeito dos motivos que levam a gente a estar enfrentando essa dificuldade, mas certamente compreender o mundo contemporâneo e as demandas que a gente tem nessa realidade são importantes, é uma forma importante da gente entender essas manifestações ansiosas e depressivas. A velocidade com que está o mundo hoje, as exigências diárias, né, tanto profissionais quanto pessoais, a tecnologia, tudo isso impacta, tudo isso tem a ver com esse alto índice? Impacta fortemente, mas também tem fatores outros que impactam, como a influência desses fatores nas relações das pessoas, nas relações sociais, nas relações familiares, o quanto esse tipo de tecnologia, tentando aproximar, pode afastar, o quanto a tecnologia possibilitando uma forma de acesso remoto, também distancia o olho no olho, a conversa mais próxima, o contato físico. Então a gente ainda está, acho que ainda é o início de um processo de conhecimento de como todos esses fatores estão influenciando nesse processo. Ainda nesse programa a gente vai falar sobre o impacto da tecnologia, das redes sociais na questão da depressão, mas isso é no segundo bloco. A gente então dá sequência aqui à nossa entrevista. Eu queria saber do senhor quais são os sintomas da depressão. Como uma pessoa pode perceber que ela está com um quadro depressivo? A depressão é uma síndrome clínica que se caracteriza por uma série de sinais e sintomas que precisam ser observados conjuntamente. Então, por que eu digo isso? É importante que a gente não avalie ou não tente identificar um quadro de depressão quando se tem um ou dois sintomas. Você precisa ter, por exemplo, uma tristeza muito forte, permanente, uma falta de interesse ou prazer em atividades que você antes gostava de desenvolver. Você tem alterações, por exemplo, fisiológicas, pode ter uma alteração do sono, tanto para uma diminuição do sono quanto para um aumento da necessidade de sono. Existem alterações do apetite, também podem ser tanto por redução do apetite quanto aumento desse apetite. A falta de esperança, de expectativa, não conseguir enxergar uma possibilidade de futuro. Existem então uma série de... O que para mim é mais importante é conseguir enxergar esse quadro com todas essas situações juntas e num período de tempo que não seja inferior a um período de pelo menos 20, 30 dias. Isso aí, dentro disso aí é normal, quer dizer, a pessoa está triste, a pessoa está um pouco deprimida, dentro de 30 dias não é algo para se preocupar. Exato. Mas se esse quadro perdura e esses sintomas todos estão combinados, aí então acende o sinal de alerta? Exato, porque é normal da nossa configuração como ser humano ter essas flutuações do humor. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está mais triste, acontecem situações na nossa vida que fazem com que a gente fique um pouco mais desanimado, mas a tendência é que a gente consiga recuperar isso em poucos dias. Quando isso se torna uma coisa mais persistente, então o fator tempo aí é importante, e principalmente quando isso começa a afetar o nosso desempenho, quando a gente identifica que é uma mudança do comportamento.
não é simplesmente uma tristeza, não é simplesmente uma frustração, é uma mudança consistente do nosso modelo de funcionamento. Afeta você no trabalho, afeta você na questão social, nas relações pessoais, né? Na relação familiar. Né? E aí a pessoa que identificar então algum conjunto de sintomas dos quais você citou aqui, né, dentro de um período de mais de 30 dias, uma coisa persistente, a que médico ela deve recorrer? Então, eu acho que a primeira coisa é recorrer a um médico de sua confiança. Acho que isso é uma coisa importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque não necessariamente no primeiro avaliação, na primeira procura, precisa ser com um especialista. Você pode sim, se você faz um acompanhamento com o seu ginecologista e tem uma relação de confiança, você pode conversar com o seu ginecologista, sua ginecologista a respeito dessas alterações. Se você tem, por exemplo, um pouco mais de idade e está em acompanhamento com um geriatra, uma geriatra, você pode abordar essa questão. Então, o que eu acho que é importante é que você consiga trazer isso para um profissional de saúde. Se a gente vai pensar, por exemplo, no sistema público de saúde, é importante que as pessoas procurem a sua equipe de saúde da família, seu médico de família, seu enfermeiro de família, que são pessoas que estão preparadas para poder identificar esses primeiros sinais e sintomas e conseguir, junto com você, identificar essa situação. Agora, o que chama atenção, inclusive apontado por uma pesquisa, é que embora a depressão seja considerada o mal do século e atinja tantas pessoas, ainda há muita desinformação e as pessoas elas sentem vergonha de falar sobre isso. Sim, é verdade isso? A gente ainda tem muito preconceito com os quadros de saúde mental em geral. Mesmo quadros que hoje têm uma aceitação um pouco melhor, onde o estigma diminuiu, como ansiedade e depressão, ainda existe sim na sociedade uma certa visão de que a pessoa pode estar tendo essas alterações porque ela é fraca, ou porque ela não consegue fazer o enfrentamento da vida, ou então tem uma série de preconceitos envolvidos nisso. É importante que a gente supere esses preconceitos e a forma mais importante de superar isso é com informação, não tem dúvida. E você tem percebido no seu trabalho, no dia a dia, no consultório, que tem crescido o número de jovens, principalmente, com quadros depressivos? Sim, eu acho que, e não é de hoje, eu acho que já faz alguns anos que todas as pessoas que trabalham, enfim, com a saúde, e mais especificamente com a saúde mental, têm percebido um aumento dos quadros ansiosos, depressivos em jovens e também em crianças. Eu acho que essa é uma coisa bem importante, um fenômeno bastante importante, que tem a ver por um lado, com a nossa capacidade como profissionais de saúde de identificar melhor essas situações. Se a gente for ver, por exemplo, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que vai dizer que mesmo nos países desenvolvidos ou países de alta renda, existe um gap enorme entre as pessoas terem quadros de saúde mental e elas conseguirem um diagnóstico. Isso é ainda mais verdadeiro em países que têm um orçamento menor, por exemplo, para as questões de saúde. Então, na nossa realidade, é uma coisa bem frequente você ter esse problema e ter dificuldade ainda de conseguir acessar. Uma parte pelo preconceito, outra parte pela dificuldade do diagnóstico. Então, a gente tem conseguido superar essa parte do diagnóstico com formação, então os profissionais hoje estão um pouco mais preparados para poder reconhecer. Isso aumenta o número de casos que são identificados. Ao mesmo tempo, tem um fenômeno social que é muito mais complexo que isso, que tem a ver, eu acho que a gente de alguma maneira falou um pouquinho, que tem a ver com todo esse sistema da vida contemporânea, dessa rapidez, dessa velocidade, das pressões que a gente recebe. E hoje as crianças e os jovens sofrem muitas vezes tanta pressão quanto os adultos. Você vê hoje crianças com demandas, muito jovens com uma agenda absolutamente lotada de compromissos, de obrigações, de tempos, muitas vezes sem tempo para fazer coisas que são naturais, né, da infância, como, por exemplo, ser criança. E, doutor, e falando sobre crianças, sobre jovens, né, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis têm um programa, na verdade é uma roda de conversa com os pais nas escolas para justamente falar, prevenir, falar sobre saúde mental. E a repórter Michele Todescato foi lá conhecer esse trabalho e mostra agora para a gente, dá só uma olhada. Juntos, eles formam uma rede de proteção e zelo pela vida. Nos encontros, as famílias recebem informações de psiquiatras em um espaço acolhedor, de diálogo, escuta e trocas sobre saúde mental. A diretora escolar Elizabeth Farina destaca a importância das rodas de conversa e fala sobre o papel da escola além da sala de aula. Por sendo uma escola pública também, atendendo a grande parte da população, esses elementos
questões sociais, questões de saúde também vêm para dentro da escola. E muitas vezes acaba interferindo no desenvolvimento pedagógico. Então, não podemos desvincular uma coisa com a outra. Aí sim é que onde entra a saúde para nos ajudar. E muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Tentar minimizar algumas situações que acontecem dentro desse espaço educativo, dentro dessa comunidade, e mostrar sinais, sinalizar algumas situações que a gente possa proporcionar para que essa família nos ajude e também seja co-parceira. Então essa parceria ela é essencial nesse momento, porque a gente trabalha com o indivíduo, com o aluno, no desenvolvimento como um todo. Então não é só na área da cognição, a questão da saúde também. Então isso é necessário, isso é essencial que faça essa parceria. A Edinara Clay é mãe de 2 alunos, um deles adolescente. Ela conta que achou a iniciativa muito importante, já que trata de um assunto tão delicado e que merece ser discutido. Como mãe, ela falou do papel dos pais nessa rede que envolve relações humanas saudáveis, amor e proteção. Os pais hoje eles estão tendo uma oportunidade muito rara e muito importante, que é para esclarecer dúvidas até sobre si mesmos. Porque se os pais não tiverem com clareza a tratar a sua saúde mental, eles também não vão poder passar isso para os filhos deles, para os nossos filhos. Então, assim, a gente veio para falar dos filhos, mas eu acho que a gente acabou tendo uma oportunidade de falar sobre a gente e de como que a gente pode melhorar o relacionamento com os filhos, E assim a gente construir um elo bem importante com a comunidade, com a escola, com a família, enfim, com toda essa rede, O objetivo dos encontros é oferecer alternativas de atendimento para crianças e adolescentes que sofrem com estresse, ansiedade e depressão. As rodas de conversa sobre saúde mental na infância e adolescência irão acontecer em 25 escolas da rede de ensino de Florianópolis. Ele nasceu de uma demanda que veio das unidades educativas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, de sofrimento de estudantes, crianças e adolescentes com automutilação, depressão. Então, conversamos no sentido de buscar uma parceria junto à Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvermos com as famílias esse olhar com essas crianças, reconhecer alguns sinais de sofrimento, o que fazer quando eu reconheço que o meu filho está em sofrimento, está passando por uma situação ou de depressão ou de automutilação, onde eu vou buscar essa rede de apoio. Doutora, a gente viu então agora a reportagem preparada pela Michele Todescato lá na roda, inclusive o senhor estava lá, participa do grupo, que começou agora em setembro. Já dá para perceber algum resultado prático desse trabalho? Sem dúvida, cada momento que a gente tem com os pais dos alunos, e aí a proposta inicial era fazer essa conversa com os pais dos alunos, e por isso o período noturno, para facilitar o acesso deles à escola, depois do trabalho, mas também a gente percebeu que foi agregando professores da escola que se interessaram pelo tema, os próprios alunos que estão na escola no período noturno, às vezes que estão na educação de jovens e adultos, também passaram a frequentar, então começou a ter inclusive uma adesão maior do que a gente tinha planejado inicialmente, ganhando corpo. Justamente talvez pela importância do assunto e como isso repercute fortemente na realidade das pessoas hoje no dia a dia. É uma experiência muito legal e é muito bonito a gente ver, principalmente como uma roda de conversa, a gente não vai para poder explicar ou ensinar, não é uma palestra, é um espaço de conversa para ouvir as próprias famílias a respeito das suas questões, das suas dúvidas, enfim. E o que a gente tem observado é o quanto as pessoas têm conhecimentos para poder também contribuir com essa discussão. Troca de experiência. É uma troca de experiências no fundo. Foi muito legal, por exemplo, numa escola do Ribeirão, que a gente foi, que foi o primeiro movimento que a gente fez, quando uma mãe levanta e diz que ela achava fundamental para lidar com as questões de saúde mental, poder chegar do trabalho dela à noite e contar para os filhos o que ela tinha feito, como é que tinha sido o dia dela e ao mesmo tempo ouvir dos filhos como é que tinha sido o dia deles. Pode parecer uma questão simples ou banal, mas isso tem uma importância muito grande na relação que se trava com os pais e os filhos. Um outro pai, por exemplo, levantou e disse que para ele saúde mental era poder pegar o filho e dar uma volta, uma caminhada no final da tarde quando ele chegava do trabalho. Então a gente também aprende muito com essa experiência e espero que a gente consiga tomar corpo e que isso passe de um projeto, mas a nossa ideia é transformar isso num projeto permanente.
A gente vai ficar torcendo para que isso aconteça, pelo que eu vejo, um projeto bastante importante, com bastante resultado prático. Né? Oxalá, Doutora, tomara. a gente faz uma pausa agora e volta na sequência, então, para falar sobre tratamentos para a depressão e também vamos falar sobre o impacto das redes sociais nessa doença. A gente faz uma pausa, então, e volta na sequência com muito mais informações para você. Estamos de volta com o programa Nossa Saúde, que hoje entrevista o Dr. Marcelo Fialho, médico psiquiatra, e a gente está falando sobre depressão. Doutor, as redes sociais, elas podem de alguma forma causar a depressão? Acho que talvez dizer que causa depressão é um pouco forte, Rafaela. Talvez a gente não tenha evidências para poder afirmar de uma forma tão categórica. Agora, certamente as redes sociais, elas amplificam os nossos comportamentos e trazem à tona também muitas das nossas dificuldades. Com toda essa vida que a gente vem discutindo, enfim, o afastamento das pessoas é uma presença muito importante nessa discussão. E às vezes a gente encontra, por exemplo, a tecnologia como uma forma que imaginamos que seja para unir, aproximar e interligar as pessoas que estão distantes, mas muitas vezes também serve para afastar. Um exemplo bem claro, uma coisa que, por exemplo, os pais reclamam muito, hoje muitas vezes se comunicam dentro da mesma casa com os filhos através de aplicativos ao invés de conversarem diretamente. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade que, por exemplo, mostra como essa tecnologia pode, inclusive, afastar alguma coisa, né? Também a gente entende que as redes sociais são um espaço onde as pessoas colocam não só a sua vida, mas colocam as suas expectativas, muitas vezes os seus desejos, e muitas vezes constroem uma realidade virtual também. Algumas vezes se escondendo através de um avatar ou de uma foto bonita, bem posada e bem pensada, um sentimento de tristeza, de isolamento, de dificuldade de inclusão. Acho que a gente precisa estudar melhor isso, a gente ainda não sabe tanto, mas acho que é importante a gente estar atento também para os riscos que essa tecnologia pode trazer. Doutora, a repórter Michele Todescato e o cinegrafista Oberdan prepararam uma reportagem para a gente mostrando aí, né, os possíveis impactos das redes sociais na depressão. Vamos dar uma olhada. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar algumas tendências e novidades de bolsas para vocês. Se um dia a Agatha Nogueira te convidar para uma voltinha no shopping, vá com o tempo. Com ela não é exatamente só uma voltinha. A Agatha é blogueira, então o passeio pode ter algumas paradinhas para ela produzir conteúdos. A exposição nas mídias trouxe milhares de fãs. São mais de 100 mil só no Instagram. Ela conta que adora o que faz e consegue equilibrar bem a vida real e virtual, mas nem sempre foi assim. Eu sei que desses 100 mil, nem todo mundo tá ali porque gosta do meu conteúdo. Eu sei que tem vídeos que eu posto, que a primeira coisa que aparece é um monte de mensagem com xingamentos. Mas eu aprendi a lidar com isso, a filtrar, simplesmente apagar o comentário. Porque eu não preciso estar lendo que as pessoas estão me xingando e também quem vai entrar no meu canal não precisa ler aquilo, porque às vezes pode servir como um gatilho emocional também. Eu fiz uma terapia mais para entender que aquela é a realidade daquela pessoa, que não tem nada a ver comigo. Se ele acha que meus vídeos não estão bons, que eu sou isso ou aquilo, é a realidade dele. A minha realidade é totalmente diferente e eu aprendi muito isso ao longo desses 4 anos na internet. Filtrar comentários e também conteúdos. A blogueira acredita que ter saúde virtual é olhar a rede social do outro para se inspirar e não para se comparar. A gente tem que ver a internet como uma escola de inspiração. Não é porque fulana tá ali mostrando o corpo dela que ela quer te mostrar que ela é melhor do que você. Ela quer mostrar que você pode sim ter uma vida mais saudável, se olhar com mais amor diante do seu corpo e não ficar somente se odiando. Vale do seu ponto de vista querer ver o que as pessoas querem te passar. Mas nem todos conseguem ter esse equilíbrio ao consumir conteúdos virtuais. A psicóloga Tatiane Fuji conta que o uso inadequado das mídias trouxe para os consultórios um novo perfil de pacientes. Na verdade, assim, nós não sabemos ainda exatamente o que pode causar para o sujeito. Isso tudo é muito novo, né? Mas minimamente ansiedade, minimamente um comparativo de vida e no mínimo mal-estar.
É como se as pessoas comparassem a sua vida, né, com aquela plasticidade, aquela imagem com filtro, bonita, numa paisagem linda, né? Mas a vida realmente ela não tem só isso, né? A gente entende que a vida é esse movimento pulsante, vivo, né? Ela destaca que os algoritmos, que muitos nem sabem o que é e nem como funcionam, podem ser os grandes vilões de quem tem predisposição à ansiedade ou depressão. Se você já se sente triste e pesquisou no Google depressão, é certo que você receba conteúdo, né, relacionado à depressão e ou imagens muito complicadas da internet. Muito do que eu tenho estudado é que assim que você faz essa pesquisa, essas notícias retornam para você numa máquina, né, de algoritmos. Ela retorna para você como um consumo de conteúdo, mas que muitas vezes aquela matéria não é verdadeira. Pergunto qual a dica, então, para se afastar desse lado negativo do mundo virtual. Rede social bem utilizada é muito interessante, né? Não faço propaganda que ninguém saia da internet, né? A não ser que queira. Mas, particularmente, eu tenho pensado realmente em tomar alguns cuidados, né? E isso também é um certo puxão de orelha aos pais, né? Se o pai e a mãe passam mais de 12 horas no celular, querem que os filhos não passem também boa parte do seu tempo se divertindo ou acessando conteúdo na internet. É importante preservar as relações pessoalmente. Acho que essa é a melhor dica que eu posso dar, né? Que as pessoas possam sair, se encontrar e tocar violão, sei lá, cada um sabe da sua diversão e do seu lazer, mas que deixem um pouco de lado, né, essa máquina de ter as relações físicas. Doutora, a gente acabou de assistir aí a reportagem, então, né? O que eu pergunto para o senhor é o seguinte: dá para ter um equilíbrio, né? Dá para usar essa rede comedidamente e evitar, né, que ela desencadeie episódios de ansiedade e leve futuramente a uma depressão? Ah, sim, eu acredito que a gente tem condições de poder utilizar dessas tecnologias para a gente poder não só se expressar, se comunicar, entrar em contato com as pessoas que estão distantes, ter relação com o mundo. Acho que hoje não tem como a gente conseguir entrar em contato, né, e fugir dessa possibilidade. Então, sim, eu acho que talvez sim, a gente precise fazer um esforço para compreender melhor. Ainda é um fenômeno recente dentro da nossa história, como evolução do ser humano, né? Então, isso foi uma mudança recente que tem um impacto enorme. Acho que é uma questão de acomodação também, da gente poder aprender como usar da melhor maneira. Agora, vamos falar um pouquinho sobre tratamento para depressão, né? Como tratar essa doença? Essa é uma pergunta extremamente importante, eu acho que fundamental nos dias de hoje, especialmente porque a gente precisa identificar claramente e diferenciar situações que são uma depressão clínica, que tem todo aquele corolário de sinais e sintomas que a gente discutiu dentro de um período de tempo, e não confundir isso com uma manifestação temporária normal de uma reação humana, como uma frustração, uma chateação, um luto, a reação a uma perda ou a reação a um estresse específico que você está vivenciando. Então, acho que essa é uma questão importante. Mas quando a gente decide por um tratamento, quando a gente identifica, faz o diagnóstico e decide por um tratamento, é importante que a gente avalie muito bem quais são as alternativas de intervenção para propor. E a gente sempre deve propor intervenções que sejam complexas. O que eu estou querendo dizer com isso? Não dá para a gente pensar numa intervenção só. A gente tem que pensar, por exemplo, que sim, muitas vezes a pessoa vai precisar da indicação de um antidepressivo, que é um medicamento que talvez num primeiro momento seja fundamental para que a pessoa consiga melhorar daquele estado inicial, mas que a gente não se resuma a isso. É importante que a gente possa pensar em técnicas que possam levar a pessoa a falar sobre as suas dificuldades, a conseguir entrar em contato com a sua subjetividade, com as suas emoções, e aí as psicoterapias são fundamentais nesse sentido. Mas a gente tem que lembrar de outras coisas que também são extremamente efetivas e muitas vezes não damos o valor. A atividade física regular é uma indicação fundamental para quem tem um quadro ansioso e depressivo. As melhoras são extremamente importantes e significativas. E a gente tem também hoje uma série de intervenções que a gente vai chamar de práticas integrativas e complementares, desde a arte-terapia,
A gente pode pensar, por exemplo, em reiki, a gente pode pensar em biodança, a gente pode pensar numa série de outras terapias alternativas que pode se montar um projeto terapêutico, o que vai garantir uma melhora muito mais rápida e muito mais consistente. Então, essas terapias alternativas viriam associadas, no primeiro momento, ao uso do medicamento, que muitas pessoas não têm como fugir disso aí. Seria isso? Isso, aliar acho que é uma coisa a outra. Aliar as duas coisas. É avaliar. Às vezes, sim, a gente tem casos, por exemplo, de depressões leves ou ansiedade leve, que você nem chega a precisar usar um medicamento. Que se você oferecer uma possibilidade de terapia, que se você oferecer uma terapia alternativa, você já consegue que a pessoa consiga se reorganizar a partir disso. Mas a partir de uma depressão ou de uma ansiedade moderada grave, sim, aí você vai precisar ajudar essa pessoa de uma forma um pouco mais incisiva, e aí o uso do medicamento é fundamental. Muitas pessoas ainda têm preconceito com relação ao uso do medicamento, né? Bastante. Existe, por exemplo, uma crença de que os medicamentos antidepressivos podem causar dependência. Não existem evidências de que medicamento antidepressivo cause dependência. Então, você vai usar durante um tempo significativo. As orientações são que para um primeiro episódio a pessoa deva usar por 1 ano do tratamento. E a ideia é que a gente use pelo tempo e na dose necessária. Acho, Rafaela, que isso é uma outra coisa importante também. A gente tem que ter muito cuidado e usar doses efetivas de antidepressivo. O uso de doses subclínicas ou de doses insuficientes pode cronificar um quadro depressivo e tornar um episódio que seria único e resolvido num tratamento específico num problema de longo prazo. Então, acho que essa é uma outra questão que a gente tem que estar sempre atento, né? E aí sim, muitas vezes, aquilo que eu te disse, dependendo do tipo e da gravidade do quadro, aí sim o meu colega que é geriatra, ou que é ginecologista, ou que é médico de família, vai precisar do apoio de um psiquiatra, vai precisar do suporte de um psicólogo para conduzir um tratamento mais efetivo. Maravilha. Doutora, a gente está com o nosso tempo, infelizmente, encerrando. É um assunto que a gente poderia conversar aqui por horas a fio. Quem sabe o senhor volta numa outra oportunidade. Para nós encerrarmos, então, você poderia deixar uma mensagem para as pessoas que estão em casa nos ouvindo? Acho que o que eu gostaria de deixar é: não tenham medo dos seus sentimentos. Foquem nos sentimentos, prestem atenção nos sentimentos. Eles dizem muito do que a gente é e dizem muito das escolhas que a gente precisa fazer. Retomar contato com os sentimentos faz com que a gente consiga ter uma vida mais plena. Então, gostaria de dizer isso e agradecer muito o convite de estar aqui hoje. Nós que agradecemos a sua participação com informações aí tão relevantes. Muito, muito obrigada. E assim, então, a gente vai encerrando o programa de hoje, que falou sobre depressão, causas, sintomas, tratamentos. A você, muito obrigada e até a próxima.